Olá, boa noite. Estamos no ar com o Câmara Informa de hoje, terça-feira, dia 7 de agosto, dia de sessão ordinária, de sabermos quais são as principais informações aqui do Poder Legislativo e também da cidade de Balneário Camboriú. E para a gente saber como deverá ser a sessão de hoje, vamos ao vivo até o plenário vereador Walter Ayers conversar com a repórter Rafaela Dalago, que já está lá a postos para nos trazer todos os detalhes da sessão de hoje com relação às propostas que estarão em deliberação. Rafa, são muitos os projetos que serão debatidos pelos parlamentares desta casa? Boa noite. Boa noite, Mari, para você e para quem nos acompanha em casa. Mari, hoje são apenas 5 projetos de lei, 12 pedidos de informação, 9 moções e 6 indicações. Vamos saber então quais são as propostas em pauta, Mari. O primeiro projeto é um projeto de lei complementar do Executivo que está para deliberação de veto. Ele autoriza o pagamento de crédito público municipal por meio de dação em pagamento de bens imóveis. O segundo projeto, também de lei complementar e do Executivo, está para a primeira discussão e altera o parágrafo 3º do artigo 8º da Lei Complementar 15 de 2016, que fala sobre a forma de amortização do déficit técnico atuarial para obtenção do equilíbrio financeiro e atuarial que o município tem em face do RPPS de Balneário Camboriú. O terceiro projeto é um projeto de lei do vereador Moacir Schmidt, do PSDB, e dispõe sobre a padronização da velocidade máxima permitida para a auferição dos controladores de velocidade em operação no município de Balneário Camboriú. O quarto projeto de lei do presidente do Legislativo, o vereador Roberto Souza Júnior, do MDB, acrescenta dispositivo à Lei 238, que dispõe sobre o comércio ambulante do município e dá outras providências. Já o último projeto de lei ordinária, também do Executivo e para votação única, revoga e altera dispositivos que menciona da Lei Municipal 1872. Mari, então são apenas estes os projetos em pauta na noite de hoje e daqui a pouquinho eu retorno com os nossos convidados. Tá certo, Rafa. Obrigada pela sua primeira participação ao vivo do plenário, trazendo então os destaques da sessão de hoje, quando a gente fala dos projetos que serão deliberados pelos parlamentares desta casa. Daqui a pouquinho, então, você retorna com outras informações, porque agora a gente vai falar de saúde. O Hospital Municipal Ruth Cardoso, aqui da cidade, segue até o dia 16 de agosto com atividades relacionadas ao mês da amamentação. É o chamado Agosto Dourado. Nesta quarta e também na quinta-feira serão realizadas palestras sobre diversos temas, entre eles as propriedades do leite. As palestras começam às 10 horas da manhã e também às 2 da tarde. E vale lembrar que toda a comunidade então está convidada a participar destas palestras amanhã, quarta e também na quinta-feira. E ainda sobre saúde, mais de 5.000 crianças devem ser vacinadas contra a poliomielite, também o sarampo, aqui em Balneário Camboriú. A campanha de vacinação começou na segunda-feira e até o dia 31 deste mês acontece a campanha nacional, então, para as crianças de 1 ano a menores de 5 anos. Inclusive, aquelas que já receberam as vacinas anteriormente devem voltar aos postos de saúde para receber novamente as doses, então, das vacinas contra a polio e também o sarampo. Só lembrando que as doenças foram erradicadas no Brasil na década de 90. Lembrando ainda que as unidades de saúde aqui do município estão aptas a fazer, então, a vacina. Os pais ou responsáveis devem levar as crianças nas unidades de saúde. E agora a gente vai falar do Poder Legislativo, que sediou uma audiência pública para debater as propostas da Lei de Diretrizes Orçamentárias do município, a chamada LDO. Essa reunião ocorreu, então, na semana passada, aqui no plenário da Casa. Projetar as receitas e despesas do ano seguinte. Esse é o principal objetivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias que todo governo deve realizar e apresentar ao Legislativo. A Constituição Federal é que exige, na verdade, que o Executivo elabore e encaminhe o Legislativo para aprovação. E a audiência pública passou a ser obrigatória desde o ano de 2000, com a vinda da Lei de Responsabilidade Fiscal. Antigamente se fazia, não era exigida audiências públicas, E agora sim, é obrigado a ofertar audiência pública à comunidade para ela também opinar, O evento, realizado pela Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, teve intuito de discutir as prioridades e metas de arrecadação e despesas previstas na LDO para o exercício de 2019. É uma projeção de metas de arrecadação e de despesa. A gente faz uma expectativa de receita para o exercício seguinte e, baseado nela, quais são as ações que o governo pode executar.
Depois de acolhidas as sugestões, a proposta seguirá para a tramitação nesta Casa Legislativa. Tá aí uma importante audiência pública, então, para debater a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a chamada LDO. E o projeto, então, assim que estiver pronto, vem para esta Casa Legislativa para ser aprovado pelos vereadores. E falando da Câmara de Vereadores, ela começou o processo de implantação do sistema de automação. Nesta semana, inclusive, alguns servidores do setor de projetos e também do departamento de plenário começaram a ser treinados para utilizar o sistema que irá eliminar o papel e se tornar totalmente digital, trazendo muito mais economia para os cofres públicos. Vale lembrar que todos os servidores do Poder Legislativo serão treinados e o novo sistema deverá entrar em funcionamento ainda neste mês. E Balneário Camboriú realiza um mutirão de combate ao mosquito da dengue. Até o final do mês de junho, foram localizados mais de 800 focos do mosquito Aedes aegypti, enquanto que no mesmo período do ano passado foram encontrados quase 1.200. Para a conscientização, então, da população, ou para conscientizar toda a população do município e reduzir ainda mais os focos, a Secretaria de Saúde realiza no próximo sábado esta ação no bairro das Nações. Vale ressaltar que esta atividade de conscientização começa às 8 horas da manhã e segue até o meio-dia, começando, então, este mutirão pelo bairro das Nações. E só lembrando, então, que não é somente o poder público que deve fazer a sua parte, todos os moradores também, para eliminar, então, os focos do mosquito Aedes aegypti. E o Poder Legislativo, a gente falou agora há pouco, né, que realizou essa audiência pública sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E o município realizou também na semana passada um simulado de inundação e deslizamento de terra aqui no município para testar o tempo de resposta das instituições que atuam, então, em caso aí de fenômenos climáticos. Essa força-tarefa ocorreu na semana passada, foi o segundo simulado de grande porte realizado no município e a Kátia Santos vai trazer todos os detalhes agora. O cenário era real. Ambulâncias, bombeiros, IGP, Polícia Militar, Guarda Municipal. E até o helicóptero Arcanjo foi acionado para atender as ocorrências que não pararam de chegar durante toda a tarde. O objetivo era testar o tempo de resposta das instituições do GRAC, Grupo de Respostas a Ações Coordenadas, caso haja algum fenômeno climático. No dia a dia, quando acontece alguma coisa, se não está preparado, não conhece as instituições, como trabalhar em equipe, em conjunto, é mais complicado. E esse treinamento eu acredito que serve para isso, para interagir todas as instituições, de modo que tenham a melhor resposta possível. Na sala de comando, o clima era de tensão e alerta. Cada detalhe era muito importante para a realização de um bom trabalho. Afinal, vidas poderiam estar em risco. De tempo em tempo a gente faz um simulado de campo, hoje é um simulado de campo de grande magnitude, onde existem vítimas mesmo, é um cenário, né, mas todo arquitetado para que fosse o mais possível do real. Então nessa sala de crise nós vamos tomar as próximas ações para poder conduzir da melhor forma, minimizando danos às vítimas que estão passando por crise nesse exato momento. E as vítimas estavam lá, eram atores, mas tudo foi planejado para deixar o cenário o mais próximo possível do real. E é assim que os profissionais encararam o segundo simulado de campo organizado pela Defesa Civil em Balneário Camboriú. Nós tentamos levar o mais próximo possível da realidade. Por quê? Porque quando acontecer, quanto mais próximos nós treinarmos, quando acontecer realmente mais preparado nós estaremos, né? Essa integração entre as forças de segurança pode fazer a diferença em situações de emergência na cidade. Tá aí um importante simulado realizado, então, pela segunda vez aqui na cidade, reunindo as forças de segurança do município. Inclusive, você viu aí nas imagens, até o helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros também foi utilizado, porque é importante, então, prever os eventos climáticos. A gente sabe que não dá para prever os eventos, eles acontecem quando acontecem naturalmente, né? Por isso são eventos climáticos. E esses fenômenos, né, a gente não pode prever, mas as instituições devem estar interligadas para atuar, então, em casos
como este. O simulado foi realizado pela Defesa Civil juntamente com essas forças de segurança. A nossa equipe acompanhou, então você viu aí na matéria diversas entidades reunidas, a comunidade também esteve presente, atores, e isso é importante, né? Porque temos que conscientizar a população caso haja algum evento climático. Os órgãos estarão preparados, mas a população também pode ajudar fazendo a sua parte. E agora a gente vai falar do Funtran, que fará uma ação educativa aqui na cidade em alusão ao Dia do Pedestre, celebrado amanhã, quarta-feira, dia 8 de agosto. Essa ação educativa será realizada em parceria com os agentes de trânsito aqui da cidade e também alunos do CAIC Ayrton Senna. Isso no bairro dos Municípios. A ação começa então a partir das 2 horas da tarde na Quinta Avenida, esquina com a Rua Angelina. E serão distribuídas cartilhas de responsabilidade e também conscientização de pedestres e ciclistas no trânsito. Uma ação bastante importante realizada então no mês de setembro em alusão ao Dia do Pedestre. E Balneário Camboriú conclui o censo escolar online. Este ano, todos os dados dos alunos foram enviados para o Ministério da Educação, o MEC, por meio então desse sistema de cadastro digital, utilizado pela Secretaria de Educação da cidade. Com isso, foi possível realizar de forma mais rápida o censo escolar, principalmente eliminar os erros de informação, o que é fundamental para o repasse de recursos federais ao município. Então, Balneário já concluiu o censo escolar online. E agora a gente vai voltar a falar de saúde, porque Balneário Camboriú poderá ter uma semana de campanha educativa de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis. Essa é uma proposta de autoria do vereador Jocely Nazari, do PPS, e a gente acompanha agora. Será que dialogar ajuda? O vereador Jocely Nazari, do PPS, acredita que sim. É por isso que ele quer instituir em Balneário Camboriú a Semana de Campanha Educativa Alerta Juventude, destinada à prevenção e combate de situações como gravidez precoce, prostituição infantil e doenças sexualmente transmissíveis. O programa vem justamente para que se faça um debate junto com a rede municipal das escolas, né, que principalmente para combater aquela gravidez precoce, a questão da AIDS, a violência, a própria drogadição, que é um grande mal que afeta nossos alunos, e levar para dentro das escolas. A semana da campanha educativa deverá acontecer sempre no final do mês de agosto. E para participar, serão convidados órgãos governamentais e não governamentais, médicos, educadores e outros profissionais que possam contribuir com o debate. Os médicos podem ir lá dar uma palestra. As questões religiosas também podem ser em questão disso. Equipes de segurança também podem fazer parte desse calendário justamente para que possa fazer e levar o que é o principal. Fazer com que as crianças saibam como que possam se prevenir para que elas não caiam nessas situações que vêm afetar tanto os nossos alunos e as nossas crianças do nosso município. Está aí a proposta então do vereador desta Casa Legislativa, Jocely Nazari, do PPS. E a gente retorna mais uma vez até o plenário para voltar com a Rafa, porque a convidada, única vereadora feminina desta Casa Legislativa, a vereadora Juliette Nitz, do PR, e a gente vai falar da Lei Maria da Penha, porque ela completa 12 anos nesta terça-feira, dia 7 de agosto, mas a gente sabe que não temos muito o que comemorar. E a vereadora vai trazer também alguns dados e falar um pouquinho sobre a opinião dela com relação a essa lei. É isso, né, Rafa? É isso, Mari. O aniversário da Lei Maria da Penha ele é hoje, mas a verdade é que no Brasil, ainda a cada 2 horas, uma mulher é assassinada e nas últimas semanas, nos últimos dias, a mídia nos mostra cada vez mais casos de feminicídio e a vereadora, como única representante, única vereadora mulher da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, vai falar um pouquinho agora da importância da luta das mulheres por seu espaço na sociedade e também contra a violência. Boa noite, vereadora. Boa noite, Rafa. O que nós comentamos é que não é comemorar, né, os 12 anos da Lei Maria da Penha pela redução de 10% dos feminicídios. É comemorar a lei porque nós podemos hoje conversar em todos os locais e deixar as mulheres ainda mais a par sobre os seus direitos. Antes da Lei Maria da Penha, era muito voltado àquela metáfora, briga de marido e mulher, ninguém coloca a colher. E hoje nós sabemos que sim, que você pode denunciar, mesmo se não é na sua casa, você vê o seu vizinho brigando, você tem o Disque 180. Então,
a vitória da Lei Maria da Penha é podermos hoje conversar em todos os locais sobre a violência doméstica. Aqui na Câmara de Vereadores, nas escolas, nas rodas de conversa, essa a maior comemoração, que antes não havia, e antes era muito violado isso, não poderia falar sobre a violência. Se os seus pais, se o seu pai agredia a sua mãe, isso era proibido conversar nas escolas. E eu acredito que a maior comemoração da Lei Maria da Penha é hoje podermos conversar abertamente sobre a violência doméstica. A senhora falou aí muito sobre conversar sobre a violência doméstica e quando uma mulher denuncia o seu agressor, ela acaba incentivando e dando força e coragem para outras mulheres também fazerem o mesmo, né, vereadora? Isso mesmo, nós temos várias atrizes que já denunciaram. Aqui na Câmara de Vereadores eu estou com o projeto Procuradoria Especial da Mulher, que também faz com que traga à Câmara de Vereadores essas mulheres que não têm coragem de chegar numa delegacia e denunciar o seu agressor. Então, através da Procuradoria, ela vai poder vir aqui e denunciar também, ou quando tiver algum direito violado, ela poderá conversar aqui com a procuradora, que será a vereadora Juliette, ou um vereador, não precisa ser exatamente a vereadora. Então, será mais um caminho, mais um local que as mulheres terão na cidade, junto com todas as redes, né? Temos a Delegacia da Mulher, temos o CRAS, o CREAS, temos o Ministério Público. Hoje nós temos a Casa das Anas, que foi a homenageada da semana passada, que eu fiz questão de entregar uma moção honrosa para a Casa das Anas pelo trabalho que está sendo feito aqui em Balneário Camboriú, porque nós não tínhamos esse final. A mulher denunciava, mas a mulher não tinha para onde ir. Então, a Casa das Anas acaba abrigando essa mulher que não tem um apoio, ela não tem uma casa para onde ir, ela acaba tendo que voltar ao lar junto com o seu agressor. Por isso, eu homenageei a Casa das Anas e eu continuo dizendo que nós precisamos de lugares assim, de pessoas que voltem às mulheres, voltem buscar todo esse amparo que as mulheres ainda necessitam. A senhora protagoniza essa luta pelo direito das mulheres aqui na Câmara desde que assumiu o seu mandato. E, se eu não me engano, a senhora também tem uma indicação para que seja criado, instituída aqui no município, a Patrulha Maria da Penha. É isso, vereadora? É um projeto de lei. A Patrulha Maria da Penha seria voltada à Guarda Municipal, que estaria olhando e cuidando de todas as mulheres que têm alguma medida protetiva. Porque hoje, quando se viola uma medida protetiva, é um crime. Então, o agressor que ele descumpriu essa medida, ele pode ser preso, ele pode ser denunciado como ela pode buscar os seus direitos quando esse agressor acaba descumprindo essa medida protetiva. Então, é crime. Vereadora, muito obrigada pela sua participação aqui no Câmara Informa. E, Mari, como a vereadora Juliette Nitz acabou de falar, a importância não é comemorar a lei, porque, na verdade, a gente gostaria que a lei nem precisasse existir, né? Que as mulheres não passassem mais por isso. Mas a importância é falar cada vez mais do assunto da violência e do feminicídio. A você e também a participação da vereadora Juliette contribuindo, falando então sobre a Lei Maria da Penha, que completa 12 anos de criação nesta terça-feira, dia 7 de agosto. Só lembrando então, como a vereadora reforçou, a Casa das Anas é uma instituição, né, uma casa que recebe essas mulheres que foram vítimas de violência, inclusive seus filhos, dá toda assistência, referência aqui na nossa região. E Santa Catarina, a gente não gostaria de falar sobre isso, mas traz um dado bastante alarmante em relação ao Brasil. É o 4º estado com maior índice de casos de violência contra as mulheres. Então, se você quer denunciar, se você conhece alguém em luta às mulheres, diz que no 180, que é o telefone que você pode auxiliar, a denúncia é anônima, você pode fazer ali a sua denúncia, você vai ser preservado, então você não vai se envolver, apenas você vai relatar então que alguma mulher está sofrendo algum tipo de violência, porque muitas vezes elas acabam fazendo essa denúncia, retirando, né, a queixa, a gente fala, mas isso também não é mais permitido. Agora, se você registrar então um boletim de ocorrência contra o agressor, ele vai sim ficar lá, o Ministério Público pode também fazer a sua parte. Lembrando que a gente não gostaria de estar falando sobre isso, né? Mas temos que reforçar a informação da Rafa, da vereadora Juliette. É importante, então, falar sobre isso, falar que as mulheres podem sim e devem lutar.
o Disque Denúncia 180. Recentemente, diversos veículos de comunicação em todo o Brasil vêm trazendo casos de feminicídio registrados no nosso Brasil. Em Santa Catarina, em Jaraguá do Sul, recentemente, o esposo acabou assassinando a mulher, inclusive ela estava grávida. Esse caso ocorreu em Jaraguá do Sul. A gente só reforça então, hoje, dia 7 de agosto, é o dia, na verdade, a Lei Maria da Penha, ela completa 12 anos. Não podemos comemorar, mas sim temos que lutar para que a violência contra as mulheres não seja mais efetivada, então, principalmente pelos agressores quando são maridos, companheiros, namorados, Temos, então, o Disque 180, que é o Disque Denúncia de forma anônima. E a gente vai falar agora do CIMI de Balneário Camboriú, porque ele oferece 60 vagas de emprego. Dessas, 37 são vagas gerais. 9 femininas, 12 masculinas e 2 para pessoas com deficiência. Entre os cargos estão aí auxiliar de cozinha, auxiliar de produção, vendedor e empregada doméstica. Os interessados devem procurar o CIMI, que fica na rua 2000, número 1380, dentro da Secretaria de Inclusão Social. Vale ressaltar que as pessoas interessadas em busca de uma das vagas devem levar os seus documentos pessoais e também a carteira de trabalho. E o recadastramento dos aposentados e pensionistas do BCPrev começa no dia 13 de agosto, ou seja, na próxima semana, e segue até o dia 15 de outubro. Os interessados devem se recadastrar na sede do Instituto, sob pena de terem os proventos suspensos até a regularização. Quem se aposentou este ano não precisa se recadastrar. O atendimento é do meio-dia às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. Só lembrando que o Instituto, o endereço do Instituto é Rua Dinamarca, número 175, no bairro das Nações. E agora a gente traz mais uma informação sobre as principais reivindicações dos vereadores ao Executivo, porque elas estão no giro pelo Legislativo, e entre elas a limpeza das caixas de água de todos os órgãos do município. E a gente acompanha as demandas agora. O vereador Marcos Kurtz, do MDB, sugere ao Executivo a realização de estudos a fim de delimitar vagas de estacionamento na Rua 916 para idosos e deficientes físicos, em frente à sala de vacinas, localizada no bairro Centro. Já o parlamentar André Meirinho, do PP, solicita informações à administração municipal dos indicadores de desempenho e os percentuais de cumprimento de ações e obras relativas às propostas na área do turismo no município. O vereador Nilson Probst, do MDB, sugere à Empresa Municipal de Água e Saneamento, a EMASA, que seja realizada a descarga regular de todos os pontos da rede e também a limpeza das caixas d'água de todos os órgãos públicos, iniciando pelo Hospital Ruth Cardoso. E o parlamentar Patrick Machado, do PDT, solicita à Prefeitura que faça a melhoria das instalações com acessórios e eletrodomésticos na cozinha da Capela Mortuária do Cemitério Municipal, localizado no bairro da Barra. Tá, então são as principais reivindicações dos vereadores desta Casa Legislativa ao Executivo. E com essas últimas informações, a gente encerra esta edição do Câmara Informa de hoje, terça-feira, porque na sequência tem sessão ordinária. Eu te convido a continuar conosco acompanhando a nossa programação. O Câmara Informa de hoje termina aqui. Obrigada mais uma vez pela audiência e eu volto amanhã. Uma ótima noite para você.